Boa tarde a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: os deveres conjugais. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, e eu vou ler do versículo 1 ao 7, que diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Muito bem, meu irmão e minha irmã. O apóstolo Pedro usa o vocativo mulheres, e a próxima palavra aparece no imperativo, sede, o que piora consideravelmente a situação, pois não é uma sugestão apenas, e sim uma ordem. A seguir temos a palavra igualmente. E como nós podemos entender esse trecho bíblico? Nós temos necessidade de ver o contido em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, onde lemos: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Pedro usa o exemplo de reis, autoridades e depois explica que Deus as estabeleceu para que o bem fosse encorajado e o mal punido. É vontade de Deus que nós as honremos. Depois, Pedro fala sobre a autoridade que um chefe tem sobre os seus empregados. E, finalmente, focaliza o exemplo da submissão de Cristo. Como sabemos, Jesus foi submisso. Ele se dispôs a se humilhar para que o plano de Deus, nossa salvação, pudesse se cumprir. Por isso temos a palavra igualmente em 1 Pedro 3, versículo 1. Devemos observar o exemplo de Cristo, seguindo seus passos, e da mesma forma como ele foi submisso a seu Pai, devemos ser submissas aos nossos maridos. A palavra submissão traz à mente a imagem de um carrasco com chicote na mão, um capacho ou uma mulher sofrendo em silêncio os abusos e infidelidade do marido. Há algumas mulheres que erradamente pensam que submissão significa não ter opinião própria e nem se posicionar perante uma decisão. Não há nada de errado com a palavra, mas com a nossa interpretação. Submissão significa render uma obediência inteligente e humilde a alguém que tenha sido investido do poder de Deus. A palavra submissão vem de duas outras palavras, sub, que é debaixo de, e missão, carreira, ministério, vocação do seu marido. Seria mais ou menos o mesmo significado da palavra auxiliadora, que se encontra em Gênesis 2, versículo 18. Uma mulher submissa é aquela que dá prioridade ao marido
e as suas necessidades. Ela reconhece que ele precisa do seu apoio para obter sucesso no que faz. Mas será que isso significa que ela não tem o direito de ter a sua própria carreira, atingir o seu próprio sucesso? Não, claro que não. Deus estabeleceu para a família e para toda a sua obra o princípio da chefia. Ele deu para o marido o privilégio de liderar, mas todo privilégio implica em responsabilidade. O marido é responsável pela provisão das necessidades do seu lar, pela educação e disciplina dos filhos, devendo amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Muitas vezes, o marido tem uma ideia errada de liderança, chegando a abusar da sua autoridade. Ele deveria basear-se no exemplo de Cristo em relação à igreja, que se caracterizou pela atitude de servo. No entanto, muitas vezes chega a se tornar um pequeno ditador, liderando sua família através do medo. Mas Deus, em seu plano, estabeleceu que a família tivesse uma só cabeça, para que nela reinasse unidade e paz. Poderíamos comparar o casamento a uma empresa. Digamos que duas pessoas resolvem abrir uma firma. Ambas fazem os planos, contribuem com a mesma quantia de dinheiro, trabalham o mesmo número de horas. Reconhecem, porém, que para o negócio ir adiante, um deles deverá ser o presidente e o outro o vice-presidente. Uma organização não pode funcionar com duas cabeças. Observe a mulher virtuosa de Provérbios 31. Seu marido era bem-sucedido. Sentava-se com os líderes da cidade. Mas o capítulo não foi escrito para dar honra ao marido, mas sim à esposa. Deus fala que o marido conseguiu obter sucesso por causa dela. É bom lembrar que por trás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. Este é um ditado popular. Quando Pedro nos diz para sermos submissas aos nossos maridos, diz que devemos fazê-lo de forma que os que não obedecem à palavra sejam ganhos pelo nosso comportamento. É preciso ter uma vida santa, sem, no entanto, sermos fingidas ou hipócritas. Devemos ser honestas, autênticas e transparentes, sem máscaras que tentem esconder as nossas famílias e os nossos problemas. Quando Pedro diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ou aparato de vestuário. Há pessoas que usam esse versículo para afirmar que as mulheres cristãs não devem usar brincos ou maquiagem. Mas nós vemos, por exemplo, no capítulo da mulher virtuosa, que ela gastava tempo com a sua aparência. Ela costurava roupas bonitas para si. A mulher virtuosa fazia até cúpula ou ginástica. Está escrito: cinge os seus lombos e fortalece os seus braços. Mas por quê? O marido precisa de uma mulher atraente, porque ele precisa ter orgulho de você. O que eu sou revela algo sobre o meu gosto, o meu estilo. Os homens, eles são estimulados por aquilo que eles veem. Nossos maridos, por onde quer que forem, estão sempre vendo mulheres bonitas. E eu acho melhor não darmos chance para o inimigo, não é mesmo? É preciso que cuidemos da nossa aparência, mas não de forma a chamar muita atenção dos outros. Devemos ser sensuais, mas somente para os nossos maridos. Não devemos usar roupas que nos deixem provocativas para outros homens. O espírito tranquilo de uma mulher caminha de mãos dadas com seu espírito manso. A pessoa que possui um espírito tranquilo é calma
não somente no exterior, mas também interiormente. E a mulher, com espírito tranquilo, obedece a Deus, não somente por obrigação ou medo, mas porque acredita que Ele está no controle. Ela consegue confiar no Senhor. Essa qualidade vem à tona somente em momentos de crise, dificuldade ou pressão. E nós sabemos que o apóstolo Pedro, nesse mesmo capítulo, ele concentra as suas instruções aos cristãos de todos os tempos, inclusive a nós atualmente, sobre como ter uma vida piedosa diante da perseguição e deste mundo injusto. Uma coisa é lidar com cristãos num clima harmonioso, solidário, amoroso, compassivo e manso. Mas Pedro nos exorta a exibir esse tipo de comportamento. E outra é abençoar aqueles que nos maldizem, refrear a língua do mal quando alguém nos atormenta e guardar a língua do pecado quando você está sofrendo nas mãos de alguém. É muito mais fácil revidar e retrucar do que abaixar a cabeça e oferecer a outra face. Como Pedro ouviu Jesus dizer em Mateus 5,39, também não é fácil orar por aqueles que nos perseguem, mas com o Senhor ao lado e com o manto de um espírito manso e tranquilo sobre nós, isso é possível. Quanto aos abusos, você e eu precisamos escolher entre reagir e responder. Em vez de odiar os nossos inimigos, revidar e temê-los, devemos calmamente, com o espírito manso e tranquilo, confiar no Senhor. Ele e só Ele é quem está no controle de todas as coisas. O Senhor cuidará do seu povo e dos seus opressores. Os olhos do Senhor veem todo o seu infortúnio e sofrimento. Os ouvidos do Senhor ouvem as suas necessidades e as suas orações. E com toda a certeza, Ele julga aqueles que ferem o povo dele. Assim sendo, nós não revidamos, pelo contrário, confiamos no Senhor e deixamos a vingança nas mãos dele. Como ele mesmo declarou: minha é a vingança, eu retribuirei. E a certeza do cuidado de Deus nos proporciona muito conforto, não é mesmo? E por isso, nós podemos dizer que o maior objetivo da palavra de Deus é que nós devemos exibir uma vida de excelência irrepreensível, uma vida que não suscite questionamentos e nem acarrete a necessidade de qualquer punição. Se e quando você sofrer por praticar o bem, Pedro lhe oferece 5 pontos de apoio para enfrentar a tribulação. Eles são: não tema a intimidação, porque essa deve ser a sua resposta àqueles que lhe causarem sofrimento injusto. Em segundo lugar, não fique preocupada. Essa também deve ser a sua resposta àqueles que a fazem sofrer injustamente. Não deixe que o seu coração nem os seus pensamentos fiquem perturbados. Não participe do pânico geral, que pode se transformar numa onda avassaladora. Procure tranquilizar o seu coração diante de Deus. Em terceiro lugar, santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Em outras palavras, ponha Jesus Cristo como Senhor em primeiro lugar na sua vida, mesmo quando você estiver sendo acusada e ameaçada pelos seus inimigos. Aqueles que santificam e temem a Deus em seus corações enfrentam os desafios com destemor. Aqueles que não temem a Deus têm medo de tudo e de todos.
Em quarto lugar, esteja preparada para a defesa. E em quinto lugar, mantenha uma boa consciência. Ou seja, certifique-se de que a sua vida equipara-se a seu discurso e que você mantém uma conduta exemplarmente correta. O sofrimento pode até ser provocado por algum membro da sua própria família, por alguém que vive sob o mesmo teto que você. A perseguição pode surgir no trabalho, gerada por um colega ou pelo seu chefe. Os vizinhos também podem te maltratar. Mas fique alegre e se considere abençoada, mesmo quando passar por tribulação. Como é possível ficar alegre e contente em meio ao sofrimento e à perseguição? Veja, o sofrimento é um caminho já percorrido pelo Salvador Jesus. E como Pedro mencionou, porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que siga as suas pegadas. 1 Pedro 2, versículo 21. Nós sabemos que Jesus sofreu injustamente por praticar o bem. Quando sofremos, devemos nos lembrar sempre de que o nosso Jesus foi um Senhor sofredor e, portanto, somos abençoadas. Temos a possibilidade de provar a amargura dos sofrimentos dele e o triunfo da sua graça. Porque Jesus tomou o nosso lugar e morreu no nosso lugar. Ele carregou os nossos pecados, o justo pelos injustos. Ele levou as nossas enfermidades. Quando o sofrimento injusto parecer insuportável, lembre-se da cruz. Quando o medo da morte roubar a sua paz, lembre-se da ressurreição. Em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e você vai refletir sobre esses temas todos que nós falamos hoje, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a cada dia, a cada momento, nós aprendemos mais de ti, mais da tua palavra. E nós vamos seguir esta palavra, especialmente aquelas mulheres que são casadas, que têm deveres a cumprir com seus maridos e também os maridos que têm um dever que é consideravelmente grande em relação à mulher, que eles, segundo a palavra de Deus, eles precisam até dar a vida pela esposa. E também nós vemos que, da mesma forma que Jesus Cristo sofreu e foi perseguido, nós podemos passar por essas situações, mas nós temos que lembrar que a vingança pertence ao Senhor. E por isso nós entregamos na nossa vida, nesse momento, os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas lutas, nossas perseguições, porque temos a certeza e a convicção de que Deus está no controle de tudo. E por isso nós agradecemos ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. E para Ele não haverá nada demasiadamente difícil. Em nome de Jesus. Amém? Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.